Olá, eu sou o João Inácio Pires Lucas e a ideia é de conversarmos sobre as teorias sociológicas, né? A sociologia jurídica, ela é uma ciência que articula tanto as tradições teóricas, as discussões teóricas, né? E hoje, das 4 principais teorias sociológicas, né, deveremos falar mais detalhadamente sobre o marxismo, né, ou a teoria dos conflitos, né, materialismo dialético, materialismo histórico, que são os diferentes nomes dessa abordagem, né. Mas também a sociologia jurídica, ela também faz pesquisas empíricas, ou seja, ela levanta dados, faz entrevistas, observações, né, faz aquilo, né, que o Nelson Rodrigues, né, chamou de a vida como ela é, né. Então, seria, digamos assim, um trabalho muito pesado e talvez infrutífero apenas os pesquisadores saírem coletando dados, informações, né, fazendo observações, né, tirando fotos, fazendo todo tipo de registro e armazenamento de dados, né, sem ter o embasamento teórico, né. Ele é muito importante porque ele dá significado, ele dá sentido, né, ele permite a interpretação, né, dos acontecimentos, né. A sociologia jurídica, assim como a sociologia em geral, ela é fortemente influenciada, impactada, né, pela obra, né, daquele pensador alemão, né, do século XIX, né, muito conhecido no mundo por vários motivos, né, que é o Karl Marx, né. Ele escreveu a obra dele na segunda metade do século XX, né, na segunda metade do século XIX, e ali a partir de 1847 até 1870, né, ele escreveu um amplo panorama assim, da sociedade daquela época, né, que a gente também pode chamar de sociedade moderna. Ele fez toda uma análise do modo de produção capitalista, né, ele também fez estudos, né, filosóficos, especialmente sobre a filosofia jurídica, né. Ele tem importantes contribuições sobre o papel do direito na sociedade, né. E no âmbito geral, né, se nós pensarmos assim, né, na relação direito-sociedade, obviamente que o direito é uma reação aos conflitos, aos problemas, aos litígios existentes na sociedade, né. O que o Karl Marx assim, vai apontar, né, junto com alguns parceiros, né, temos o Friedrich Engels, que colaborou bastante com a obra do Marx, né. Eles vão apontar, né, especialmente o Karl Marx, que os conflitos na sociedade, eles são muito patrocinados pelos interesses materiais, né, pelos interesses econômicos, né. E isso é muito importante, né, no sentido de que uma sociedade com distribuição desigual de renda, propriedade, ela tende a estar em meio a conflitos, né, porque aqueles que têm, eles vão querer ter sempre mais, e aqueles que não têm propriedade, não têm renda, eles vão querer ter, né. E se nós formos ver, esse é um dos principais motivadores, né, afora aspectos ideológicos, né, a obra do Marx também ela enfatizou muito esses aspectos subjetivos, ideológicos, né, mas com certeza há uma precedência, assim, uma precedência lógica em relação aos aspectos econômicos, né. E também, né, se nós formos ver a própria política, né, e o Marx ele terá toda uma preocupação com a política, ela também é causa e consequência, porque ela é produzida a partir muito dos conflitos no âmbito econômico, mas a própria política, a distribuição de poder, né, a democracia, a construção e a distribuição de direitos, também acaba sendo um importante motivador assim, dos conflitos, né. Em tese, o próprio direito e a política surgiriam para resolver os conflitos, mas eles acabam sendo também motivos de novos conflitos. Eles nem talvez consigam resolver bem os conflitos econômicos, né, como eles também acabam trazendo os seus próprios conflitos, né. E nessa perspectiva, né, alguns conceitos vão ser fundamentais assim, para nós entendermos essa dinâmica dos conflitos, tanto que um dos nomes que essa teoria recebe é a teoria dos conflitos, né. Então nós temos, em primeiro lugar, né, o conceito de classe social, né, porque na visão do Marx, né, não se poderia falar nem da sociedade como um todo, né, porque ela é toda dividida, e também o indivíduo ele tem um papel limitado, né. Alguns deles são muito importantes, né, mas o conjunto da sociedade, né, tem como principal ator social, o principal sujeito, né, social, político, econômico, as classes sociais, né, formadas fundamentalmente por 2 dimensões, a articulação de 2 dimensões, né, pelas questões materiais, econômicas, propriedade, renda, né, e isso é bastante comum, nós dividirmos a sociedade pela questão da renda, mas também existem os aspectos culturais, ideológicos, né, ou seja, nem todo mundo que tem a mesma renda pensa do mesmo jeito.
Então isso significa dizer que as classes sociais é um fenômeno complexo, que articulam ao mesmo tempo os fatores econômicos, mas também temos os fatores ideológicos, políticos. Então, classe social é um conceito fundamental. O outro, obviamente, né, que diz respeito aos desdobramentos das lutas de classe, né, é essa coisa da dominação, da exploração, né, da manipulação, né. E se nós pegarmos os dois principais, assim, é dominação do ponto de vista da política e exploração do ponto de vista econômico, né? Então, uma sociedade dividida em classes, ela vai produzir umas classes dominando as outras e umas classes explorando economicamente as outras, né? Aí entra o papel do Estado e do direito, né? Porque, em tese, no direito moderno, no Estado moderno, né, eles se colocaram perante a sociedade em nome do bem comum, em defesa da igualdade, em defesa do equilíbrio, da justiça. Mas o Karl Marx, né, e os seus seguidores, eles vão enfatizar muito que o próprio Estado e o direito acabam contribuindo com, digamos assim, as classes dominantes, né, as classes exploradoras, né, fazendo com que o direito, por mais que ele enfatize e esteja baseado em direitos até para os trabalhadores, para os pobres, marginalizados, em última instância, né, as classes que dominam politicamente e que exploram economicamente acabam sendo protegidas, né, nesses dois fenômenos, né? Elas tanto conseguem dominar, e existem vários mecanismos para a dominação política, e ela também consegue explorar, ou seja, ela consegue sugar, né, a mão de obra, no sentido de que, afora a remuneração, os salários e alguns outros benefícios sociais, previdenciários, né, a burguesia, ela consegue, a classe economicamente dominante, consegue extrair a chamada mais-valia, que é um sobretrabalho, que ela acumula para si e que não distribui para os trabalhadores, né, fazendo com que, então, haja um processo de acumulação de capital, né, fazendo com que daquele período até hoje, existam pessoas, uma minoria da sociedade que tem uma quantidade de renda absurda. Então, a dominação política e a exploração econômica são fenômenos, né, que, infelizmente, o Estado e o direito, segundo Marx, não conseguem atender. Apenas em parte eles conseguem atender e tentar mudar, mas, na verdade, em última instância, né, o Estado e o direito acabam sendo instrumentos de dominação e de exploração, né? Essa é a principal contribuição desta abordagem, né, a teoria dos conflitos, também conhecida como marxismo.